2 Timóteo 3, vamos ler de 1 a 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Palavra de Deus. Tomem assento, o Senhor seja conosco, quem concorda de glória. Manedle, desde a região de Boston, Deus abençoe. Edmilson Vidal, DF, Deus abençoe. Deus abençoe todos. Nós vamos continuar então naquela relação dos desafios da igreja da última hora, que a igreja vai enfrentar, está enfrentando. É necessário consciência espiritual, é necessário discernimento espiritual. Tem pessoas que estão pensando, olha, eu estou frio na oração, não sei o que aconteceu comigo. É bem possível que você não esteja frio na oração. E a verdade é que você está enfrentando uma guerra espiritual para que não ore. Porque o diabo se levantou para querer calar a igreja, para não orar. Ele se levantou para impedir a igreja de jejuar. Por isso levantou uma turma de falsos mestres e doutores para dizer que a igreja não precisa mais de orar e nem de jejuar. Isso aí é um absurdo dos absurdos teológicos. É uma heresia. Não, mas a pessoa que eu ouvi é muito inteligente, sabe disso, sabe daquilo, mas não sabe de nada. Porque o Paulo da Bíblia jejuava, sim ou não? O Pedro da Bíblia jejuava, sim ou não? Como é que eu vou usar a doutrina deles para dizer que não precisa jejuar? Eles, porventura, estavam se contradizendo? Jesus Cristo jejuou? Só de uma vez, 40 dias e 40 noites. Como é que pode, se Jesus precisou jejuar, e nós? Se Jesus precisou orar, e nós? Ele deu o exemplo para que a gente siga. E aí nós temos que orar sim, nós temos que jejuar sim. Nós temos que congregar sim, outra leva de mestres e doutores falsos, hipócritas, que diz que não precisa congregar. Como não precisa? Cada vez que eu congrego, desde que a igreja seja de Deus, eu aprendo, eu sou renovado, eu sou fortalecido, Deus me liberta, Deus me lava. Irmãos oram por mim, Deus levanta pessoas para interceder por mim. Não é assim? Como que eu vou deixar essa família de um movimento espiritual tão maravilhoso para ir para o isolamento dizendo que eu tenho Deus e isso basta? Jesus mandou as ovelhas para o meio dos lobos até. O que é isso? Irmãos, se nós temos que nos unir, ainda tem que ir para o meio dos lobos. Não é isolar, é se unir e fazer. Mas eu não fui com a cara desse ou daquele. Será que se Jesus estivesse no meio de nós e não dito que Ele era Jesus, iríamos com a cara dele? Porque o problema não é a cara do outro, o problema é o coração meu. Gostou? O problema não é ficar apontando o dedo para os outros e dizendo, eu não vou por causa disso ou daquilo. Isso aí é uma coisa mais ruim. Não deixando de congregar como os demais, contando que aquele dia se aproxima. Todos reuniam, partir do pão, na oração. Eles reuniam nos templos, aí o templo teve um problema, reunia em casa, de casa em casa também.
aí deu problema, eles iam para debaixo dos lugares e reunia. Escute bem esses hereges e apóstatas. Eles se reuniam com o risco de serem pegos e morrer todos. Mas mesmo assim, se reuniam. Nós somos livres para nos reunir e inventamos história para não cumprir. É necessário nos levantarmos como igreja. É necessário nos levantarmos como corpo de Cristo na terra. Nós já falamos sobre isso, um membro ligado no outro. Se estiver sozinho, morre. Se parar de dar fruto, cortado é. Temos que movimentar, temos que entrar nesse movimento espiritual de Deus. Tirar as coisas do nosso coração de impureza, purificar o nosso coração, amar os irmãos, compreender o erro do outro, suportar um ao outro, perdoar um ao outro, orar um pelo outro, admoestar um ao outro. É hora de nós nos unirmos e cada um pegar na mão do outro para que não caia. E nós falamos alguns desafios e fomos até o 7º e continuaremos a partir do 8º. Glória a Jesus Cristo por todas as coisas. Adão Jorge, meu querido São Leopoldo, que bom. Um abração para essa família linda que eu amo muito, viu? Deus abençoe, vamos orar por esta família. Quem concorda que a família do irmão Adão Jorge da Rosa seja abençoada de maneira especial? Deu glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos gaúchos queridos e amados. 8º desafio é o desafio de amar a Deus ainda mais. Irmãos, lembra do que nós falamos aqui? Se alguém está servindo a Deus, não tem como parar. Se parar, volta. No mundo você pode até parar num lugar e ficar, mas com Deus, se parar, volta. Se parar, começa a regredir, começa a voltar atrás, porque o corpo está em movimento. Nós temos que continuar crescendo, produzindo, custe o que custar, não ceder, não parar. E uma das coisas que a gente tem que fazer é lutar e buscar isso para cada dia amar a Deus mais ainda. Por quê? Porque tem uma advertência bíblica. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não tem como amor parado, morno ou quente parado. Se parar, esfria. Tem que aquecer, tem que pôr mais brasa, tem que pôr mais lenha na comunhão com Deus. E o que é que esfria o amor? A iniquidade, o pecado. O que é pecado, pastor? Aquilo que me separa de Deus, aquilo que mancha o caráter de Deus, aquilo que profana o nome de Deus. Mentira é pecado, adultério é pecado, prostituição é pecado, beberrice é pecado, os afeminados pecam contra Deus. É pecado a maledicência, semear contenda entre os irmãos é abominação. A fofoca é um pecado gravíssimo. A murmuração matou no deserto, é pecado. É pecado pensar mal do irmão. Pastor, como é que eu vou abandonar esse pecado? Aceita Jesus. Quando Jesus mora dentro da gente, o sentimento dele vem para nós. É necessário amar mais. E Deus derrama amor em nossos corações. Mas Deus não derrama amor em quem não busca. É necessário buscar, é necessário o exercício dos dons, é necessário o exercício da oração, é necessário o exercício do perdão, é necessário o exercício do recomeço, é necessário o exercício da perseverança sem olhar atrás. Glória a Jesus Cristo. Outro desafio, o desafio de permanecer na palavra. Por quê? Porque os homens se tornarão amantes de si mesmos. Os amantes de si mesmos usam a palavra para justificar suas escolhas. Os que amam a Deus, eles usam a palavra para serem libertos.
Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra não muda. As pessoas mudam, os tempos mudam, as culturas mudam, mas a palavra não muda. A cultura não está acima da palavra. O amor não está acima da palavra. A soberania de Deus é revelada por seu amor e conhecida por sua doutrina. Aleluia. Doutrina é didaquê, um conjunto de normas bíblicas para o nosso bem, para a gente alcançar o céu. É necessário ler a Bíblia, ler para querer conhecer e praticar. Não é ler aleatoriamente, não é abrir em qualquer lugar. Ler, investigar, estudar, fazer parte da escola bíblica, investigar, aprender as lições, fazer parte do culto de terça, investigar o que está sendo dito, se é bíblico. É necessário aprendizar. Quem está cheio da palavra vai permanecer inabalável. Quem pratica a palavra vai permanecer inabalável. Aquele que ouve e pratica a palavra é porque cavou na rocha e construiu sua casa na rocha. Vieram os rios, os ventos, a tempestade, mas a casa não caiu, permaneceu inabalável. Quer permanecer inabalável nesse tempo de queda, nesse tempo de derrota, nesse tempo de morte e frieza espiritual? Você quer permanecer inabalável? Firma os seus passos na palavra, firma os seus pés na palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra, luz para o nosso caminho é a palavra. É um desafio, porque o mundo de hoje oferece desvios, atalhos, maneiras novas, formas novas. Cuidado com os coachings. É bom o coach que nos anima, que nos levanta para ir mais para frente, mas tem muita coisa antibíblica. Cuidado, tem que viver a palavra. Outro desafio para os dias de hoje, uma vez que os homens se tornaram amantes de si mesmos, é o desafio de sofrer por Cristo. Ninguém quer sofrer mais. Não me deve, eu vou lá no advogado, vou entrar na justiça e seja o que for. Não, mas vocês são da igreja. Vai vir um escândalo, não interessa. É justo que eu vá atrás, é justo. Ninguém sofre por Cristo, ninguém quer sofrer o dano. Paulo falou isso com a igreja de Corinto. Vocês estão tão esquisitos que tem irmão que levantou com causa contra o outro irmão. Não tem sábio entre nós para julgar vocês, para julgar as nossas demandas. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos sofrer o dano, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tudo que mancha o nome de Jesus, a gente sofre, para que o nome não seja manchado. Entende isso? Paulo falou assim, sofre comigo as aflições de Cristo, como um bom soldado. Meu Deus, ele está falando de combate, ele está falando de batalha. A gente sofre. Estar com Cristo não é estar feliz todo dia não, é ter paz, ter alegria, mas enfrentar batalhas todos os dias. Tem alguém querendo roubar Jesus de você, roubar Jesus de mim. Tem alguém querendo neutralizar a sua fé, acabar com a sua fé. E o diabo acha lugares, às vezes em pessoas próximas de nós, às vezes o próprio pai, às vezes a própria mãe, às vezes o próprio irmão biológico, a irmã biológica. Fica firme na palavra, faça como Jesus. Pedro falou para ele, não vá para a cruz, ele disse, para trás de mim, Satanás, eu vim para ir para a cruz. Você está sofrendo. Chegaram para mim, eu era novo convertido, mas já cuidava de uns 5 departamentos da igreja. Viemos aqui para conversar com o irmão está debaixo de muito peso, o fardo de Jesus é leve. Olha, o irmão não consegue desse jeito. Falei, Jesus, me dá uma palavra de sabedoria. Eu olhei para eles e disse, é porque Deus, meus irmãos, está me ensinando muita coisa em pouco tempo pela chamada. Foram embora triste, mas eu fiquei alegre. É meu prazer servir o Senhor. É o meu prazer me gastar e me deixar gastar pelo Senhor. É prazer. Sofrer por amor a Cristo é prazer.
Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você, e você não suporta 10% do que Ele sofreu. Mas Ele sofreu tudo aquilo para resgatar você, para salvar você. Agora é hora de nós sofrermos por Cristo. Coloca aí 2 Timóteo 2, por favor. Versículo 11, 12, alguma coisa assim. Então, meus irmãos, o desafio de sofrer por amor a Cristo. Põe 2 Timóteo 2, 3, primeiro. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Coloca agora o versículo seguinte. Depois desse. Não, lá, que número que eu falei? 11 ou 12? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, próximo, se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. E o próximo, para concluir, se formos infiéis, não pode negar a si mesmo, Ele permanece fiel. Permanecer fiel não é permanecer sendo o meu Salvador, não. Lembra do versículo anterior? Põe o versículo anterior. Se o negarmos, como que se nega a Deus? Na prática do pecado. Então Deus não permanece fiel com o infiel, não existe isso. O infiel tem que consertar a vida e se colocar levantado para Deus. Aí tem gente que usa esse versículo, por mais que eu seja pecador, Deus permanece fiel. Aí que está o perigo, porque Ele vai permanecer fiel. O pecador será tratado pelo próprio pecado. Os que estão na prática do pecado ficarão de fora. É o que a Bíblia diz. Então, meus queridos, é hora de sofrer por Cristo. Outro desafio, o desafio de perseverar até o fim. É um grande desafio, porque tem muitas coisas querendo nos parar, muitas desilusões, muitas fofocas, pessoas más que caluniam, pessoas que inventam história e falam tanta coisa. Às vezes o diabo, o casal está em casa, o diabo usa a boca da esposa para falar com o marido contra a igreja, contra o ministério dele. Às vezes o marido para falar contra a esposa. E aí só vai esfriando aquela família. Querido, se tiver uma família servindo a Deus levantados, lá está a mão de Deus guardando. Lá está Deus cercando. Livra dessas murmurações, livra dessas palavras, purifica em nome de Jesus. Nós temos que ir até o fim. Não pode viver 300 anos e mais um dia que você seria salvo, você abandonar. Tempo de carreira não traz salvação, tem que permanecer até o fim. O que está escrito em Mateus 24, 13? Olha, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esperará. No 13, mas aquele que perseverar até quando? Até ao fim. Esse, está vendo que aqui é individual? Esse é individual. Esse será salvo. É palavra de Deus. O resto é engano. Tem que perseverar. Outro desafio, 12º, o desafio de vencer a carne. Meu Deus. Gálatas 5:24. Nós temos que crucificar a carne, irmãos. A crucifixação é pegar alguém, colocar e obrigar que ele seja grudado naquilo. Pega a carne e obriga ela a ser crucificada. E os que são de Cristo, eles só são porque crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A paixão inflama, a concupiscência domina.
A paixão encanta, a concupiscência faz a pessoa encantada cair. É necessário queimar esse mal. Você é casado? Quantos casados temos aqui? Então pronto, acabou. Você não tem que pensar outra coisa fora do casamento, não. Essa é a sua esposa. Esse é o seu esposo. Ama, respeita e viva até que a morte o separe. Não pense nas possibilidades, isso vai te trazer queda. Você é solteiro? Não pense na possibilidade de ter alguém que não seja da fé. Ore a Deus, busque o Senhor, tenha fé, tenha esperança. Confia em Deus. Porque essas coisas vão inflamando a carne. Sabe o que é um dardo inflamado? É aquele cheio de fogo. As flechas que eram atiradas e quando batiam... Então, não abra brecha. Não entre na pornografia, não abra vídeos indecentes, não entre em sites indecentes, lava os teus olhos no sangue de Jesus, não deixe que o mal entre pelos olhos, seja puro, o que não é seu, não é seu, o que é seu, cuida, amém? Tem que vencer a carne. Tem que vencer a carne. Gálatas 5, 24 nós lemos. 2 Timóteo 2, 22. Tem que vencer. E isso é com você. Isso é com você. Foge também das paixões da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Colossenses 3:5. É obrigação nossa, mortificai. É um mandamento. Outra versão, fazei morrer. É um mandamento para nós. Fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Põe na atualizada, revista e corrigida, que fica sempre bom. Aí, meus irmãos, é nossa parte. Vencer a carne, vencer o adultério é nossa parte. Confessar também é nossa parte, para que a carne não tenha domínio. Quanto mais você conduz um pecado, mais ele vai te dominando. O pecado é como uma bomba que vai se aprimorando. Vai se aprimorando. Quando explodir, não tem jeito mais. Pecado tem que ser confessado. Melhor ainda, confesse a tentação. Quem confessa a tentação não confessa pecado, porque se livra da tentação, se livra da prostituição, se livra da masturbação, do autoerotismo, se livra. Tenha misericórdia da sua vida. Olha para mim, por favor. Tenha misericórdia da sua vida. Querido, você não sabe o peso do inferno. Eu não vou aceitar Jesus por causa do inferno. Tudo bem, então vai para o inferno. Ah não, aí não, pastor. Então presta atenção. O inferno é brincadeira, não, tem certeza que você não vai gostar. Só que se chegar lá não tem volta. A hora é agora, o momento é agora, a confissão é hoje. A libertação é agora. Nós não podemos dar lugar, a morte chega em momento que você não sabe. Ninguém vai poder dizer que Deus não falou conosco. Ninguém terá argumento para dizer: Deus, eu não sabia. Isso é perigoso. Não, já confessei com outro. Seu pastor sou eu. Escute, estou respondendo pensamento. Desafio, outro desafio. O desafio de vencer o diabo. Ele não está brincando de induzir, de conduzir, de ofertar, de
lançar as setas. O marido sai de casa, vai trabalhar, fica com saudade da esposa, quando chega em casa está nervoso, está irado com a esposa, sem saber por quê. E vice-versa. O diabo está fazendo o escarcéu, apresentando pratos nas ruas, nos trabalhos, na faculdade, na escola, pratos que ele conhece o perfil de cada um. Ele sabe o perfil, como é que esse jovem gosta de moça? Dessa forma, vou apresentar uma diante dele. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de matar, roubar e destruir. O diabo não está brincando de ser aquele que quer tragar. O diabo sim, veio matar, roubar e destruir sim. O diabo existe sim. É bem possível que ele está aí no meio de nós. No domínio do pecado. Na inspiração de uma alma. Na mente de uma pessoa que briga contra palavras como estas. Porque estas palavras são da verdade. Estas palavras são para libertar do pecado, para santificar. O que manda. É necessário vencer o diabo. Apocalipse 12, 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele vive te acusando e me acusando. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É necessário acordar para a realidade espiritual. É necessário acordar para a vida espiritual. Não abra a tua boca emprestando para Satanás. Não empresta a sua mente para o diabo. Não empresta o seu coração para o diabo. Não empresta as suas mãos para o diabo. Não empresta os seus pés para o diabo. Não deixe ele tocar no seu corpo. Não deixe ele tocar na sua alma. Não deixe ele tocar no seu espírito. Você é de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Levanta! Ninguém vence o diabo por força própria. Tem que ter de Deus na vida. É aquele que habita em nós que é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem que estar em nós o maior, que é Jesus, senão não vencemos. Quem crê nesta palavra vai receber unção do céu, vai receber autoridade do céu, para vencer em nome de Jesus todos os desafios. O desafio de vencer a carne, o desafio de vencer o diabo, o desafio de vencer o mundo. E esta é a vitória, 1 de João 5,4, que vence o mundo. A nossa fé. O mundo, o diabo a gente vence não dando lugar e repreendendo. O mundo a gente vence com a fé. A nossa fé. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está dizendo isso, não é uma religião. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, 1 de João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo é um mandamento, nem o que há no mundo, outro mandamento. É necessário saber que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, é do diabo, é do mundo. É necessário permanecer na palavra. Quem está na palavra permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O desafio de manter a unidade cristã. Que desafio. Atos 9, 31.
o desafio de permanecer. Irmão, união a gente consegue com facilidade, unidade não. Isso nas empresas, nos negócios, na escola, mesma coisa. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha a unidade. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, esse não precisa. Então é necessário, o que é união? A união, a gente decide sair daqui juntos e ir na sorveteria tomar um sorvete. E todo mundo resolve e vai, união. Agora, será que teve unidade? Porque se alguém vai em unidade, tem que chegar lá e estar feliz, estar alegre por estarem juntos. Não por obrigação, mas por prazer. A unidade é quando a alma vai junto, os pensamentos vão juntos, os sentimentos vão juntos. Qual que é o exemplo de unidade mais perfeito para nós? A Trindade Santa. Quando Jesus ora na oração sacerdotal de João 17, ele diz, versículos 18 a seguir e 21, diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos. Como que é a unidade do filho com o pai? Mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesmo desejo, mesmo querer. A mesma conduta. A igreja precisa ter unidade. Eles eram juntos e tudo era comum para eles. Como? Em unidade. A unidade é uma rocha de destruição de todo mal. A unidade da igreja triunfa e vence qualquer desafio. Era um só homem quando o exército venceu, o exército de Israel. Alabashuramai. É necessário sonharmos juntos, entendermos juntos, compreendermos juntos. Pastor, mas eu gosto de preto, o senhor gosta de branco. Eu gosto de azul, o senhor gosta de amarelo. Pastor, mas não, uma coisa são os individualismos, aquilo que você... Mas quando tratar-se de igreja, tem que ser um só coração, um só pensamento. Quando se tratar de servir a Deus, tem que ser um só coração, um só pensamento. Quando se tratar de praticar a palavra de Deus, tem que ser um só coração, um só pensamento. Aleluia. Outro desafio, o desafio de servir melhor. Você já notou que muitos estão servindo pior? Antigamente tinha mais disposição, agora tem menos. Antigamente, quando falava que ia, ia mesmo. Hoje fala e nem faz questão de dizer por que não foi. Antigamente, a vida de oração era uma, hoje. O desafio, irmãos, de servir melhor. Romanos 12, 11, vai falar desse fervor que tem que estar em nós. O problema é que, com fervor, a gente serve melhor, mas sem o fervor do Espírito. Por isso que a gente tem que vencer o diabo, porque o diabo quer apagar o fervor, o diabo quer apagar o primeiro amor. Temos que vencer o diabo, tem que vencer essa sutileza de pensamento que vem e está começando a te parar, te tornar morno, te tornar frio, te tornar um julgador, julgando todo mundo, dizendo que ninguém presta e não sei o quê. Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, no zelo, na outra versão, não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quando no grego fala não sejais vagarosos no cuidado, no zelo não sejais remissos, está dizendo, se você tem zelo, já que você vai fazer, faça com vontade. Você vai evangelizar, evangeliza com vontade. Você vai orar, ora com vontade. Você vai jejuar, jejua com vontade. Você vai fazer algo para Deus, faça com vontade.
não seja remisso no zelo, seja fervoroso servindo o Senhor. Você vai cantar louvores, canta com a boca aberta e o coração sincero. Você vai pregar, prega com vontade. Você vai ensinar, ensina com vontade. Arabaxandai. Você vai lavar o instrumento, a igreja, o banco, faça com vontade, faça sabendo que é para o Senhor. O desafio de servir melhor. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra que pelo menos já decidiu que vai servir melhor? Porque muitos de nós só ouvimos e continuamos a mesma vida. Isso é fato. Só ouvimos, continuamos fazendo a mesmíssima coisa. Deus está dizendo: melhora esse serviço, melhora esse fervor fazendo. Aprimora aí, levanta aí, faça alguma coisa. Você vai morar no céu de graça. Faço nada para a igreja porque eu não ganho. Você está desviado. O maior salário que existe no mundo é o salário de Deus para quem faz alguma coisa. Estou falando do ponto de vista espiritual e eterno. O Senhor disse que nosso trabalho não será vão no Senhor. Ele diz que vai nos galardoar naquele dia. Galardão é salário. Ele diz que vai nos dar coroa naquele dia. Essas coisas eternas não tem dinheiro que compra na terra. O Elon Musk, se ele quiser comprar, ele não consegue comprar uma pedrinha de uma coroa. Ele não consegue passar perto dos tesouros do céu. Você é bem pago para trabalhar para Jesus. Você é bem pago. O céu que você vai morar, ele vale muito mais do que você imagina. Então o desafio de servir melhor. Deus te deu dons, meu querido. Deus te deu talentos. Escute, ninguém aqui pode dizer que não tem nenhum talento. No mínimo ele deu um. E outra coisa, esse um pode ir para 2 se você for fervoroso e aumentar o servir. Porque o que recebeu 2 fez isso e veio 4. O que recebeu 5 fez isso e veio mais 5. E aí depois o do 1 que não fez nada. Ele ganhou 11, 5 mais 5 mais outro, ele ganhou 6, 11. Levanta, reage. Você, diácono, Deus te depositou graça, fé, sabedoria, unção. Deus confiou em você, porque Ele sabe que você pode ser mais do que é. Deus confiou diaconisa na sua vida, a unção, a graça. Deus tem diáconos e diaconisas que Ele está chamando, presbíteros, evangelistas e pastores, missionárias, pastoras. Ele está chamando, Ele confiou. A nossa igreja, querida, ela é missionária. Mas o que quer dizer isso, pastor? Se você está aqui, é porque você também é. É o propósito do céu. Então os resultados vêm fazendo. Conversei com um rapaz nesse final de semana, ali, em Araguari, e a vida dele tinha parado há algum tempo. Deus começou a falar um pouquinho com ele. Está parado, não tem sentido, está angustiado, não sabe o que fazer. Porque a sua história veio até aqui. E você parou de servir. Ela está interrompida. Você tem que sair desse lugar e voltar aqui onde parou a história, para que Deus comece a escrever ou a continuar escrevendo a história que parou lá atrás. Deus está formando pessoas para coisas grandes. Só que tem pessoas que pegam essa formação e joga na lata do lixo, dizendo: Deus não tem nada comigo não, acho que Deus tem, que eu só fico passando por isso, porque Deus tem alguma coisa que você está passando. Ele está trabalhando com você, Ele está modelando você, Ele está caracterizando você para aquilo que Ele quer, para aquilo que precisa.
Não é que você é inferior aos outros, ou o outro é inferior a você, nada disso. É que Ele tem um propósito definido com cada um, e Ele sabe onde cada um vai chegar, e por causa do lugar onde vai chegar, é o trabalho diferenciado com cada um que Ele ama. O desafio de servir melhor. 17º, desafio de se preservar a família. Meu Deus do céu, quanta destruição de família, quanta traição, quanto adultério, quantos segundos, terceiros e quartos e quintos casamentos, quantos filhos que não sabem o que é um pai e uma mãe que tem comunhão, que tem unidade, que tem respeito. Quantas filhas e filhos ouviu o pai e a mãe brigar de maneira terrível, e não houve consenso naquilo, não teve reconcílio, não teve perdão diante dos olhos dos filhos. O conceito de casamento para eles é horroroso. Quantas pessoas deixaram o uso normal de mulher com homem, agora é mulher com mulher, por causa dos casamentos que passaram por eles com seu pai e sua mãe. E vice-versa. Nossa família, depois de Deus, é o nosso maior tesouro. Vou repetir, nossa família, depois de Deus, é o nosso maior tesouro. Você é nada sem família. Nós precisamos honrar a nossa família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. A nossa família revela quem somos. Melhora essa carinha, dá um glorinha a Deus, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de uma igreja viva, de uma igreja que guarda a família, de uma igreja que ama a família, de uma igreja que respeita o pai, respeita a mãe, respeita e honra o esposo, a esposa. Vamos deixar que o diabo aplaque a igreja, ponha por terra, esfrie a igreja, ou essa igreja é a igreja de gente fervorosa, que vai morar no céu, que dá glória a Deus, que respeita a palavra, que recebe a palavra e que pratica a palavra. É necessário. As investidas do diabo contra a família estão terríveis. A palavra divórcio se tornou comum, mas a Bíblia diz em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio, porque foi testemunho do amor da mocidade. Deus viu quando você se uniu com o esposo, com a esposa, quando fez promessas, quando disse que amaria, que honraria. Deus assistiu, Ele foi testemunha do voto. Honre a sua palavra, honra o seu voto, honra o seu caráter e honra a sua família. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade, seja um servo de verdade, seja uma serva de verdade, e não diminua o Jesus Cristo da palavra, porque Ele é maior que qualquer problema. Ele restaura qualquer casamento, Ele liberta qualquer pessoa. Será que tem alguém aqui que está pior que o gadareno? Que tem uma legião de no mínimo 3.000 demônios nele? Tem alguém aqui com 2.000 demônios? Pois Jesus libertou o gadareno. Jesus libertou o gadareno. Jesus libertou o gadareno. Ele liberta seu esposo, Ele liberta você, Ele liberta a sua esposa, Ele liberta você. Ele é poderoso para libertar qualquer casa, qualquer família, qualquer vida. Então, esse desafio é grande. 1 Timóteo 5,8, por gentileza. O DCM, eu comprei o ar-condicionado, já chegou, viu? Elas estão fritando lá dentro, misericórdia.
Depois o Laércio vai conversar. Olha lá, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você sabe o que é negar a fé? Você sabe o que é ser pior do que o infiel que vai ser condenado ao inferno? Pense bastante sobre isso. 18. O desafio de fazer missões e evangelismo. E é desafio por quê? Por causa da nossa frieza. E do ser amante de si mesmo. Nós não estamos preocupados com as outras almas. Estou salvo, está bom. Só que isso é a igreja de Laodiceia. Ricos e abastados, não temos falta de nada. Queridos, toda a igreja convertida tem falta de almas. Nós precisamos ganhar mais almas. Nós precisamos ganhar mais almas. Pastor, e se nós tivéssemos aqui 500 mil pessoas? Nós precisamos ganhar mais almas. Nós precisamos ganhar mais almas. Você vai fazer a obra. Quem lembra das visões aqui que Deus deu e tem certeza que Deus nos dirigiu para ir para a Europa e abrir os trabalhos? Não vou repetir a visão. Aproveitar o tempo. Fomos no maior... Lembra que veio um irmão aqui, doou uma caminhonete, depois trocou no carro? Com aquele dinheiro nós abrimos a obra de Portugal. Nós não pedimos, nós não falamos que queríamos nada, e ele veio e falou, meu Deus, como é que é esse negócio? E aí, quando chegou lá em Portugal, teve as coisas todas que aconteceram, nós fomos obrigados a abrir uma igreja, se quisesse que o João ficasse mais a família, mas era a ação de Deus, e nós abrimos, gastamos o dinheiro, abrimos, compramos tudo que tinha que comprar, inventamos um púlpito, ficou bonito, e a gente ajeitou tudo, e deixou em 30 dias uma igreja montada, preparada e registrada. Deus sabia quando aquele irmão doou aquele veículo. E aí aparecem pessoas dizendo, por que faz a obra lá na Europa se é tão caro? Nós não escolhemos o lugar. Quem apontou o lugar foi Deus. A igreja, para ser aberta como foi, demoraria 2 anos no mínimo. Nós abrimos em 30 dias. Isso quer dizer o quê? Que foi Deus. Agora, ninguém sabe o trabalho, o preço que foi esses dias lá para abrir uma obra. Tempestades de demônios, de coisas que só Jesus sabe, e como é para a glória dele, ele sabe. E aí aparecem pessoas dizendo, para que isso? Eu não sei para que isso. Pessoal que foi lá, viu uma obra linda, pessoas agradecidas porque a igreja chegou. Ah, se a igreja não tivesse vindo, eu não sei o que seria de mim. Eu lembro que o primeiro missionário que era para ir, ele disse que não podia, porque ainda tinha que fazer isso ou aquilo e tal. E eu falei assim, então eu vou levantar outro. Eu pensei, vou levantar outro, e Deus mostrou direitinho, eu viu-se lá em casa e tudo. Aí eu avisei eles, estou mandando outro. Aí houve um desespero. Eu falei, almas não esperam. E esse é o nosso lema, almas não esperam. As pessoas que nós hoje ouvimos de testemunho, ali, irmãos, são pessoas dizendo, cheias de gratidão, como estavam vivendo, e agora como estão vivendo depois que a igreja ali foi plantada. Famílias inteiras restauradas, pessoas inteiras libertas. Para a glória de Jesus. Quanto custa isso? Só sei que uma alma é caríssima, e que nem o mundo inteiro consegue comprar uma alma. É isso.
E Deus levantou os recursos, levantou as pessoas que ajudam, e foi fazendo milagre, tem feito milagre até hoje, porque obra de missões e evangelismo é o que agrada ao coração de Deus. Deus é um evangelista de primeira, Deus é um missionário de primeira, Deus ama as almas, aquelas que muitos de nós às vezes não amamos. Deus morreu por elas e as ama. Ele quer almas, Ele quer salvar as vidas. Outro desafio, aleluia, glória a Deus. O outro desafio, o desafio de viver e permanecer cheio do Espírito Santo. A coisa mais gostosa depois de confessar Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Você se sente um gigante, mesmo pequeno. E o Espírito Santo trabalha em nós de maneira tão maravilhosa, a gente vai melhorando, as coisas ruins vão saindo de nós, Ele vai nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado, da verdade. Ele age em nós, o Espírito Santo nos capacita para imitar Jesus e nos capacita para pregar Jesus. Ele nos capacita para, cheio dos dons, ministrar maravilhas e milagres na terra. Como é bom ser cheio do Espírito Santo, como é bom transbordar no Espírito Santo. E tem que ter um desafio da manutenção. É necessário, quando vier a mágoa, se vier, perdoar instantaneamente. É necessário uma vida regular de propósitos com Deus, para que a manutenção alegre. O Espírito Santo tem um jeitinho maravilhoso dele permanecer em você e te fortalecer, quando você vive para alegrar o Espírito Santo, quando você vive para agradar o Espírito Santo. Tem um mandamento que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,19: não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Que jeito se apaga o Espírito Santo? Quando você para na carreira da fé, quando você atinge o irmão, fala mal do irmão, quando você é murmurador, reclama em casa, isso vai apagando o Espírito Santo. Que jeito que eu agrado o Espírito Santo? Quando a sua vida é para a glória de Jesus, quando você fala para a glória de Jesus, você pensa para a glória de Jesus, você caminha para a glória de Jesus. Quando você é um adorador sincero, uma adoradora sincera, que no meio da morte, no meio da tribulação, exalta o nome do Senhor, o Espírito Santo vai te fortalecendo, vai te enchendo, vai te ungindo. Tudo isso é dúvida e polêmica, mas nós estamos tendo a direção. Por isso que aos Efésios 5,18, põe 17 e 18, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos sendo edificados. Por isso não sejais insensatos, mas entendei. É por isso que outra versão diz procurar entender, porque é um mandamento. Entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Enchei-vos é comigo. O Senhor derrama do Espírito sobre toda a carne, mas nem toda a carne está cheia, porque encher é comigo. A manutenção de estar cheio é comigo, e essa é a vontade de Deus, que eu seja cheio do Espírito Santo. Não embriagar com vinho que há dissolução. Se você observar o contexto da passagem, Paulo está usando esse vinho da dissolução para falar sobre a carne, sobre o envolvimento da carne, o prazer da carne que embriaga. E é interessante que a embriaguez e o Espírito Santo têm obras semelhantes. A embriaguez muitas vezes dá disposição para o embriagado fazer coisas. O Espírito Santo nos enche e nos dá disposição para pregar o Evangelho, para fazer maravilhas para Deus. Às vezes, irmãos, a embriaguez tira a lucidez, mas o Espírito Santo tira
as nossas decisões e coloca as decisões de Deus em nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Deixa Ele ser na sua vida. Alegra. Você gosta do Espírito Santo? Você ama o Espírito Santo? É prazer seu ser cheio do Espírito. Aleluia. 20º, o desafio de formar discípulos. Meu Deus. É muito mais fácil formar discípulo de coaching. Tem gente que diz assim: o pastor quer que a gente seja crente igual ele. Eu não quero, não. Eu quero que nós sejamos crente igual Jesus. O padrão é Jesus. Ou não é? Efésios 5:1, sede meus imitadores. Não sejam imitadores de Deus como filhos amados. O nosso padrão é imitar Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O nosso negócio é imitar Deus. Por isso que Deus disse em 1 Pedro 15, 16, sede santo como eu, vosso Deus, sou santo. O padrão é Deus. O padrão de separação é Deus. Pastor, eu nunca vou conseguir ser igual a Deus, mas pode melhorar todo dia e conseguir melhorando e melhorando e melhorando e aproximando. Mas o padrão é lá. O padrão é o de Jesus, que nunca mentiu. Nunca se achou engano na boca de Jesus. Nunca se achou um mal em Jesus. O padrão é Jesus, a pessoa mais linda, mais maravilhosa que palmilhou nesta terra. O padrão é aquele que ama, mesmo sendo injuriado. Aquele que perdoa, mesmo sendo condenado. O padrão é ser de Deus. Aleluia! E aí, é difícil formar discípulos, porque parece que a igreja de hoje foi convencida que não consegue melhorar. Como assim não consegue melhorar? Jesus, porventura, diminuiu o poder? Ele não enche mais as pessoas? Ele não capacita mais as pessoas, Ele não aprimora mais as pessoas, Ele não aperfeiçoa mais as pessoas, Ele não amadurece mais as pessoas, porque muitos de nós, queridos, estamos recuando como discípulos. É hora de melhorar, é hora de imitar, é hora de levantar, é hora de fazer alguma coisa. Reaja em nome de Jesus. Em nome de Jesus, reaja. 21º desafio de voltar à prática da oração. As pessoas, elas oram 10 minutos e vai ler a Bíblia. Queridos, não é uma reunião de leitura de Bíblia, é uma reunião de oração. Ajoelha e fica. Busca. Eu não tenho argumento, porque está distante de Deus. Então já começa dizendo: Senhor, eu estou me sentindo distante, eu não quero isso. Me ajuda, me dá a tua graça, me dá a tua força. Volta a me dar, Senhor, a alegria do primeiro amor para orar, Senhor, me ajuda. A oração abre portas que são impossíveis de abrir. A oração, ela movimenta a mão estendida do Senhor. A oração, ela conquista impossíveis. Cadástia Damaia. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. Tem que orar. Igreja ora. Associação não. Sociedade não. A igreja ora. A igreja ora. A igreja ora, a igreja tem vida de oração. Não tem como alguém dizer tenho comunhão com Deus sem ter vida de oração. Oração é comunhão, é intimidade, é abrir o coração, é rasgar o coração diante de Deus, é derramar as palavras diante de Deus. E é interessante que na oração, muitas vezes a gente não sabe como clamar, mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é inexprimível? É aquilo que não tem jeito de expressar, de falar. Aí você está lá assim, eu não sei o que falar para Deus. Daqui um pouco o Espírito Santo
com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Ele nos toma e começa a falar os mistérios com o céu, decodificando tudo. Ele que conhece e perscruta todas as coisas, Ele que conhece o coração do Pai, a misericórdia do Filho, o Espírito começa a nos encher, Ganamai. É por isso que quando você está orando e começa a sintonizar, você não quer levantar, você não quer parar, a glória vai te renovando, você vai se fortalecendo, aleluia. Você é tomado em línguas estranhas, e quem fala em línguas edifica a si mesmo. Aí você vai sendo renovado e fortalecido, você levanta da oração, parece que você é um gigante na presença de Deus. Dá um grito aí, diga: Senhor, me dá poder para orar. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dEle. Escute, tudo que Deus pede de nós, Ele dá graça para obedecer. Lembra que Deus nos deu essa palavra? Pelo Espírito. Tudo que Deus pede de nós, Ele nos dá graça para obedecer. Tudo. Só que a graça, ela se torna vã quando você recebe o mandamento e diz: não quero. Não, Jesus, aí não. Se o Senhor quer, Ele sabe por que quer. Eu confio em Deus, eu confio na escolha do Senhor, eu confio no propósito do Senhor, eu confio na boa, perfeita e maravilhosa vontade do Senhor. Pediu, obedece. Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. 22º desafio de manter o equilíbrio de vida. Irmãos, isso aqui é muito forte. O equilíbrio da vida espiritual. Tem gente que pende demais para o exagero, aí vira fanatismo. O outro pende demais para a maciota, aquela vida: não, Deus já sabe tudo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí vem o antinomianismo, que significa, antinomianismo é a negação da importância dos mandamentos divinos para a vida do cristão. É o extremo oposto ao legalismo. É o que o apóstolo Judas denominou na epístola que leva o seu nome, de transformar em libertinagem a graça de Deus, versículo 4. Antinomianismo foi combatido por Jesus, Mateus 7, 15 a 27. Vão chegar pessoas diante de Jesus: em teu nome fizemos milagres, operamos maravilhas. Aparta de mim, eu não te conheço. Levou a coisa na maciota. Tem problema mentir não, tem problema falar mal não. Não tem problema essa vida do jeito aí, não. Esses vídeos aí, não tem problema, esse adultério, não tem problema não, está tudo resolvido. A gente conhece a árvore é pelos frutos. Quer dizer o quê? Que a gente conhece uma pessoa, está no contexto de Mateus 7, a gente conhece uma pessoa é pelo resultado dela, pelas obras dela. E aí nós temos que nos preocupar. O apóstolo Judas, já mencionado, falou. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:31, Romanos 6, Colossenses 3, Pedro em 2 de Pedro 2 também falou. Então, nós não podemos aliviar, nós temos que levar-nos à obediência da palavra, porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis as promessas. E ali é principalmente a promessa futura. E o legalismo é, de forma geral, a ideia de justificação pelas obras, a fixação imprópria de regras de conduta como necessidade para a salvação e a negligência ou ignorância em relação à graça de Deus. É quando a pessoa pensa que se for bonzinho demais é salvo.
Nós temos que entender, a salvação é pela graça, por meio da fé, a resposta da fé, mas para a gente praticar as obras que Jesus praticaria em nós. Então, quando é que eu conheço um salvo? Pelas obras que pratica. Mas as obras o salvam? Não, as obras é resultado do salvo. Se eu estou salvo, tem obras que revelam isso. Mostra minha fé, mostra-me a tua fé, e saberei as tuas obras, conhecerei as tuas obras. Mostra-me as tuas obras e conhecerei a tua fé. É por aí. Então tem gente que pende para um lado demais, outro demais, tem que ter equilíbrio. Deus vai matar fulano de tal porque ele tocou em mim. Você não lê a Bíblia. Porque Deus matou Jesus para libertar nós que não valíamos o sal da janta. Sim ou não? Aí agora vai começar a matar a pessoa porque tocou em você? Porventura Deus matou as pessoas que mataram os discípulos? Porventura Estevão, quando estava sendo apedrejado à beira da morte, disse: Senhor, lhes impute o pecado porque eles são maus? Ou disse: Pai, perdoa, não lhes impute o pecado? É hora de ser igreja verdadeira, equilibrada. Igreja que não pende para a direita nem para a esquerda, não olha para trás, mas segue para o alvo. Outro desafio é de manter o culto bíblico, desafio da igreja. Os cultos agora são mais para shows, espetáculos. 8 pessoas cantando, 20 minutos para a palavra. Deus não precisa mais de 20 minutos para falar. E quem é você para falar em nome de Deus o tempo que Ele quer? Porque Deus tomou um homem que se disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tomou esse homem, ele pregava que as pessoas varavam a noite ouvindo Paulo pregar. Um dormiu na janela e caiu, porque varou a noite, já era longa, as horas já estavam passando. Um homem no Antigo Testamento foi para o púlpito, Esdras, e abriu a lei das 6 da manhã a meio-dia, e o povo estava de pé, ouvindo a lei, dizendo amém, amém, amém. E eu vou dar 20 minutos para Deus. Porventura eu estou no lugar dele? Não, eu estou para servir ele. Ele é o pastor da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor do culto, ele é o alvo do culto, ele que tem que ser adorado no culto, é ele que tem que ser ouvido no culto. Então é um desafio para que o culto seja bíblico, para que não haja espetáculos, invencionices. A igreja não precisa de jogo, eu respeito quem tem e que Deus abençoe a todos. Mas a igreja não precisa de jogo de luzes para conquistar pessoas, ela precisa de uma palavra revelada por Deus para conquistar corações. Amém. O desafio de ser coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Nós estamos vivendo num tempo de elementos falsos, de conversões falsas, de mensagens falsas. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Jesus nos advertiu que no nosso tempo viriam falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais, falsas doutrinas, falsa piedade. Então o desafio aqui da igreja é de ser coluna, ser firme, ser ereta, levantada, sólida, diante de toda mentira diabólica. Permanecer. Pastor, eu quero que o senhor termine o culto mais cedo, porque... Não, mas o culto não é para você não. O culto é para Deus, você não tem esse direito. O culto não é para você. Alguém te diz que o culto é para você? O culto é para Deus. O culto é para Deus e tem que terminar a hora que Deus quiser, como Ele quiser. Nós não queremos o Deus da igreja primitiva,
Nós não queremos ser a igreja verdadeira de Jesus, então voltemos a deixar Ele reinar no meio de nós. O desafio da igreja ser dirigida pelo Espírito Santo. Irmãos, eu não sou o pastor da igreja, o pastor Francisco, do ponto de vista espiritual que eu estou falando, não é o pastor da igreja, ele é o nosso líder, e eu sou o líder de vocês na regional, e ele acima de mim, o pastor Francisco, mas o pastor da igreja não somos nós, o pastor da igreja é Deus. Nós somos co-pastores, co-pastoreamos, é Ele que deve dirigir, devemos buscar a unção, o poder, a graça, para discernir a vontade dEle, para que Ele faça o que quiser fazer na sua igreja. A igreja é dEle, Ele comprou, aleluia, por bom preço, Ele pagou, já está pago, pertence a Ele, aleluia. 26º, desafio de se manter fiel. A igreja fiel à palavra, fiel às direções que Deus deu. A igreja ela tem que permanecer fiel no propósito, na característica que Deus deu a ela. Nós temos uma característica, foi dada por Deus. Você está aqui por causa da característica da igreja. Aí a igreja dali tem outra característica, tem que permanecer, a não ser que Deus fale o contrário. E é um desafio muito grande, porque as pessoas estão querendo inovar, muitas pessoas dão muitos palpites, e o pastor às vezes não sabe quem ouvir, quem agradar. Às vezes começa a agradar o outro porque o dízimo é isso, agradar o outro porque é famoso, agradar o outro porque é mais importante. A igreja não pode ser assim, a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, a igreja tem que ser fiel, e é um desafio enorme. Outro e último desafio da igreja, de ser virgem e prudente. Paulo vai escrever isso na segunda aos Coríntios 11, segunda ou primeira. O receio de Paulo, porque a igreja poderia ser enganada como Eva foi enganada. O engodo da serpente. E ela passasse, segundo aos Coríntios 11, e ela passasse a servir um Cristo que não é o nosso, um Espírito que não é o que recebeu, um Evangelho que não é o nosso. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Paulo, ele entra em parafusos com essa angústia. Suportai-me, porém agora, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar o quê? Fala igual crente que vai morar no céu, para vos apresentar primeira preocupação de Paulo, apresentar a igreja como uma virgem pura ao seu marido. O que é uma virgem pura? É uma virgem bebê, boca virgem. É uma virgem que ninguém tocou, que ninguém sujou, que nem ninguém molestou. É uma virgem pura e limpa. Essa é a igreja que vai casar com Jesus. Jesus não vai casar com a prostituta, Jesus não vai casar com a adúltera, Jesus vai casar com a virgem pura. Você entende a colocação aqui? Não estou condenando ninguém, estou falando do versículo. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, eu vou apresentar a igreja para o Senhor, e é minha obrigação como uma virgem pura. Aí ele continua dizendo, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, quantas igrejas inventaram tanta história que agora a simplicidade está longe. Vamos na simplicidade, canta os hinos da harpa cristã,
vem cá e canta o que você escolher cantar, desde que seja para Jesus. Se for um hino de 500 anos atrás, se for um hino atual, mas que seja para a glória de Jesus, a simplicidade. Não tem que mandar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que pregar assim, tem que falar aquilo. Não, deixa Jesus reinar, deixa Jesus usar os nossos irmãos, as nossas irmãs. E aí ele diz: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou seja, tem outro Jesus, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Então é um perigo abraçar um outro Evangelho, uma nova forma de servir. Não, nós somos a igreja que se renova, mas que vive a mesma palavra, a mesma doutrina, a mesma direção que é dada pelo Senhor. Todos esses desafios que falamos aqui servem de alerta, porque estamos aproximando da meia-noite. A trombeta vai soar, a hora final do grito, aí vem o noivo, sair ao encontro, aleluia. Vai chegar, está chegando. Desperta, igreja, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá, Cristo vai te convencer. Desperta, igreja, é tempo de renovo, é tempo de restauração, é tempo de recomeçar, é tempo de confissão, é tempo de arrependimento, é tempo de abraçar as oportunidades, é tempo de receber a palavra e nos fortalecer na graça do Senhor. Acamandaraia. Fique sobre os pés, por favor, aleluia, aleluia. Será que nós mudaremos alguma coisa? Será que os obreiros se levantarão ainda mais? As obreiras se levantarão ainda mais? Ou continuaremos com os mesmos problemas, com as mesmas falhas? Eu só sei que quem obedecer a palavra e se fizer pronto para Deus, o Senhor estará com esta pessoa. O Senhor capacitará esta pessoa e será de maneira especial nesta pessoa. Não digo com isso que os problemas cessarão, porque eles não vão cessar. Eles vão cessar no céu. Mas digo que o Senhor será conosco. Orakanasurianda. Preste bastante atenção. Você é de Deus? Só os que são de Deus levantam a mão e dê glória. Quem não levantou a mão e não deu glória é do diabo, é isso? Quem é de Deus levanta a mão e dê glória, por favor. Glória a Deus. E entenda que na sua vida manda Jesus. Entenda que é necessário obedecer e se levantar. Se você é de Deus, quem é de Deus ouve a palavra. Jesus disse: quem me ouve, são as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E esta palavra é para mim e para você, palavra de Jesus. Então levanta. O que você tem que confessar, confessa, abandona, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dê lugar para que o diabo tenha êxito na sua vida. Você é de Deus, Deus não te desprezou, Deus não te lançou fora. Ele quer que você corrija para que Ele possa ser seu guardador fiel.